Boa noite. Em Brasília são 19 horas e 30 minutos e em Mococa também. E 19h30 é o horário de nós darmos início ao nosso culto online da Igreja Congregacional de Mococa. E nós queremos então convidar aos nossos amigos, irmãos, para que vão chegando para a transmissão do culto nessa noite. Vou esperar um pouquinho os irmãos chegarem, já começou a chegar os irmãos. Nós estamos transmitindo pelo YouTube da Igreja Congregacional de Mococa e também pelo meu Facebook, de Pastor Josias Pereira. Então, você que já está aí sintonizando, convide aí os outros irmãos, amigos, irmãos da igreja e aquelas pessoas que você quer que assistam ao nosso culto. Começa a replicar aí, né, distribuindo aí convite para que as pessoas possam então sintonizar aí a nossa live nessa noite, ok? Relembrando o pedido que sempre fazemos, inscreva-se no canal da Igreja Congregacional de Mococa, ative aí o sininho e toda vez que nós formos entrar no ar com algum culto, você vai ser avisado, tá bom? Então, se inscreva, clique aí no sininho para que a gente possa, toda vez que entrar no ar, você ser avisado, ok? Nós vamos então orar, pedindo a bênção de Deus para o culto dessa noite, amém? Vamos orar, está aí já a Inayá Ferro, dizendo aí saudade de vocês, seja bem-vinda, Inayá. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos reunidos mais uma vez, ainda de uma maneira virtual, para juntos, Igreja Evangélica Congregacional de Mococa, te louvarmos, te bendizermos, te exaltarmos e também para aprendermos da tua palavra, para estudarmos a Bíblia, a tua santa e sagrada palavra. Abençoa-nos nessa noite com essa live. Que, ó Deus, esse culto, em primeiro lugar, ele seja agradável diante da tua presença. E que ele seja bênção também na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que estará sintonizando os nossos canais de transmissão nessa noite. Queremos orar por essas pessoas que estão sintonizadas conosco, queremos abençoar a casa dessas pessoas, queremos abençoar a sua família, os seus entes queridos. Se houver alguém enfermo, queremos pedir pela tua bênção, pela tua misericórdia, que só possa trazer cura e restauração à vida dessas pessoas. Queremos te louvar, ó Deus, porque hoje recebemos uma boa notícia, que a irmã Enilda teve alta e já está na sua casa. Louvado, bendito e exaltado seja o teu nome. Continua abençoando a recuperação da irmã Enilda, bem como do nosso irmão Nico. Senhor, dá-nos uma noite abençoada. Oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje nós temos uma surpresa. Nós temos uma novidade. Uma novidade que vem de longe.
vem de um outro estado, não é aqui de São Paulo, e ele estará participando conosco nessa noite do louvor. É uma pessoa que você conhece de nome, mas hoje talvez você conhecia até de alguma foto que você já tenha visto. Mas hoje você vai conhecer, não é? Ele é um missionário, ele é pastor, é um amigo nosso, e ele, juntamente com a sua esposa, estarão participando do momento de louvor e de adoração aqui da nossa igreja. Nós temos uma parceria com ele, do campo missionário, que fica no estado da Bahia, na cidade de Jequié. Então, eu vou chamar, então, nesse momento, o nosso irmão, pastor Diógenes Santos, e juntamente com a sua esposa, Wendy, eles vão primeiro saudar os irmãos e depois eles vão dirigir o momento de louvor. Pastor Diógenes, antes de ser pastor e missionário, ele era ministro de louvor, né? Então, é algo que ele já está acostumado a fazer, e nessa noite ele vai estar nos dirigindo nesse momento. Deixa eu chamar ele aqui, deixa eu dividir a tela com ele. A paz do Senhor, pastor Diógenes, Wendy, sejam bem-vindos, ainda que virtualmente, à Igreja Congregacional de Mococa. Vou deixar aí a palavra livre com vocês, para vocês darem uma saudação para a igreja, né? Para a igreja conhecer vocês. Elas conhecem de nome, hoje elas vão conhecer da sua comunicação e também desse momento de louvor. Então, vou deixar a tela com você aqui livre, para que você possa dar uma palavra para a igreja e depois emendar no louvor. Amém? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Josias. Obrigado aos amados irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Mococa. Que a graça e a paz e a misericórdia de Deus sejam superabundantes sobre a vida dos amados. Como eu costumo me apresentar nos vídeos do YouTube, da nossa comunidade, meu nome é Diógenes, sou servo de Deus e fui chamado por ele para ser pastor e músico. E aqui está também a minha esposa, Wendy, a serva do Senhor, missionária comigo também aqui no campo de Jequié. E, assim, em primeiro lugar, como o pastor José citou, eu queria agradecer de coração aos amados irmãos pela generosidade e pela fidelidade em poder estar nos ajudando, estar nos apoiando. A gente sabe que não é fácil ser uma igreja parceira de um campo missionário, ainda mais nos dias atuais, diante de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas nós queremos agradecer de coração pela generosidade, fidelidade e apoio dos amados irmãos. E eu tenho certeza que não é um apoio tão somente financeiro, mas também é um apoio espiritual. Tenho certeza que os irmãos têm orado por nós, enquanto obreiros do campo, orado pelo campo, e nós temos sentido essas orações dos irmãos, apesar de toda a dificuldade que tem se abatido aqui no nosso meio durante esses dias. Eu recentemente passei para o pastor Josias também um pedido de oração nosso, da nossa cidade, que tem sido um polo, infelizmente, de transmissão do Covid-19, e roguei para que os irmãos estivessem orando, e tenho certeza que os irmãos estiveram fazendo parte dessa corrente de oração, de tal forma que o último boletim que saiu, graças a Deus, diminuiu muito o grau de transmissão, e tenho certeza que, muito além do controle das autoridades sanitárias, autoridades de saúde, quem proveu esse controle foi o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, por meio da intercessão dos amados irmãos. Deixar a irmã Wendy também falar um pouquinho aqui, se apresentar, dar uma palavra também para os irmãos, e depois nós vamos louvar a Deus.
Graça e paz, queridos. Que a graça e o amor de Jesus esteja reinando no coração de vocês. É um prazer poder participar desse momento de louvor e adoração junto com a amada igreja e reforçar o pedido de agradecimento do pastor Diógenes. Obrigado pela generosidade que existe no coração de vocês, também como a fidelidade. Que nada vos falte. Deus abençoe essa igreja. Amém. Nós temos também duas pequenininhas aqui conosco. Os irmãos estão percebendo aí a câmera balançando um pouquinho, é por conta das nossas pequenas aqui. Nós temos duas filhas, uma delas é a Sofia Ellen, Sofia tem 7 anos, e a outra é a Alice Beatriz, que vai fazer 2 anos, e ela que está passando para lá e para cá aqui, embaixo da gente, está causando aqui um tumultozinho, mas nada vai impedir o nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor. Ó, Sofia, dê um sorriso para os irmãos. A paz do Senhor. Deu uma saída agora a gente vai cantar, viu? Pode. Nós vamos começar, irmãos, nessa noite, declarando a grandeza do nosso Senhor. Eu sei que você não está apenas assistindo o culto, você está participando desse culto. Há toda uma discussão sobre isso que nós estamos fazendo e eu entendo, e acredito que você também deve entender, que isso não é só uma transmissão. Você não está aqui só para ver, para dar nota naquilo que os músicos vão fazer, naquilo que o pastor irá ministrar, mas você está aqui para celebrar a Deus junto conosco. E nessa noite nós vamos estar declarando conforme a palavra do Senhor. Ele é grande, ele é muito digno de louvor, e nessa noite também com o coração cheio de gratidão diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, que você possa falar também quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus,
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Maior que problemas econômicos, maior que doença, maior do que toda e qualquer situação angustiante que está ao nosso redor, maior é o nosso Deus. Aleluia. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E esse maior está em nós, foi deixado pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele nos ensina a orar. O Senhor Jesus, ele nos ensinou como nós devemos orar e disse que essa oração ela não deve acontecer tão somente nos lugares públicos, onde as pessoas devem ver, possam nos ver, mas essa oração também precisa acontecer no secreto, para que o Deus que nos vê em secreto nos abençoe também em secreto. Porque aqueles que oram e que são por vezes elogiados por meio das suas orações bem elaboradas na frente de todos, eles já receberam o seu galardão. E eu tenho certeza que mais do que receber galardão da parte das pessoas, recompensa da parte das pessoas, você quer receber galardão e recompensa da parte do Senhor. Que haja um desejo no seu coração de todos os dias, antes de resolver toda e qualquer situação, antes de ir em qualquer lugar, você orar a Deus, entregar a Ti todos os dias a sua oração, confiando que Ele tem o melhor reservado para mim e para a sua vida. Por que perguntar a todos o que fazer, quando aquele que, para ele, passado, presente e futuro, são como se fosse uma coisa só, uma tábua, está à nossa disposição para falar ao nosso coração, então que você possa entregar todos os dias o seu coração diante dele, porque ele tem o melhor para mim e para você. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és seguro, estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber
a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu santo nome. Todos nós estamos orando, rogando que o Senhor venha ao nosso encontro e possa mandar embora logo essa praga, do jeito que ela chegou, que ela possa ir embora, quem sabe de maneira instantânea, como o Senhor fez chegar e fez ir embora também as pragas no Egito. Que abram logo as igrejas, os comércios possam ser abertos também, para que a subsistência nossa possa acontecer. Mas o que acontece quando os nossos planos ou o nosso tempo não é o tempo do Senhor? E quando o Senhor, ao invés de nos dizer sim, e um sim imediato, do jeito que a gente deseja, pede para a gente esperar, ou diz um não. O que é que a gente fala, o que é que a gente diz? A gente continua louvando, continua adorando, continua agradecendo. A palavra do Senhor vai dizer que depois do Senhor ter ceado junto com os seus discípulos e sabendo da obra que ele iria realizar, do peso que ele teria que carregar sobre si, apesar disso tudo, depois de cear, ele cantou e foi para o Monte das Oliveiras. O derradeiro momento em que ele seria preso e depois crucificado, separando-se da presença do Senhor. Mas ele cantou diante de tudo isso. Paulo e Silas também, fazendo a obra do Senhor, expulsando um espírito de uma mulher, um espírito de adivinhação. Após isso, foram presos, foram chicoteados, foram lançados na prisão injustamente. Mas lá na prisão eles cantaram. O Luiz Arcanjo, componente do Trazendo a Arca, ele ficou se perguntando que canção seria essa. E tanto Jesus quanto Paulo e Silas cantaram na prisão, mesmo passando por adversidades. Que canção eu e você nós podemos cantar se por acaso algum parente nosso pega o Covid, e nós estamos trabalhando e por conta dessa pandemia que está ao nosso redor, nós perdemos o nosso emprego. O que fazer? O que cantar? E o que nós podemos cantar, irmãos, é que diante da soberania do Senhor, Ele sempre será Deus. E por sempre ser Deus e ter o controle soberano sobre as nossas vidas, Ele não vai nos abandonar. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer o mal, porque o Supremo Pastor está conosco. Que nessa noite você possa dizer também sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, independente daquilo que a gente passe ao nosso redor, Ele será sempre Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo fica bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem,
quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus. Tu és Deus. Obrigado, Senhor, por ensinar essas verdades a nós. Obrigado, Pai, porque nós temos a certeza na Sua palavra de que o Senhor estará conosco todos os dias, independente daquilo que aconteça ao nosso redor, até a consumação dos séculos. Obrigado por essa paz que toma conta do nosso coração, apesar de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não deixamos de confiar no Senhor, apesar de alguma forma pensar que uma ou outra ação poderia ser tomada por um ou outro governante, mas Deus, a confiança das nossas vidas, Pai, está diante de Ti. A cada dia mais, produz essa paz, produz calma, nos ajuda a esperar e nos faz entender que a Sua palavra, independente de ser sim ou não, sempre é a melhor. Obrigado pelos amados irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Mococa. Obrigado pelo amado pastor Josias também. Que o Senhor continue, Deus, a derramar bênção sobre a vida dos nossos amados irmãos. Que essa amada igreja possa continuar a ser uma igreja que tem visão de reino, visão de expansão do Evangelho, uma igreja missionária, Pai. Não para que o nome da igreja venha a ser honrado, mas para que o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado ainda mais por meio dos nossos amados irmãos. Muito obrigado. Dessa forma, nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Amém. amados, pela oportunidade que nos foi concedida. Se eu soubesse que a Wendy cantava tão bem, já tinha chamado antes, viu? Olha aí, tá vendo aí? Então, vamos fazer o seguinte, eu gostei tanto que eu vou pedir para, no final da mensagem, vocês cantarem mais um, pode ser? No finalzinho? Pronto, pode ser sim. Estaremos então, aqui. No final da mensagem eu chamo vocês de novo, tá bom? Tá bom, obrigado, Deus pastor. abençoe. Muito bem. Nós vamos agora, então, meditar na palavra de Deus. E como eu havia dito, né, coloquei lá nosso tema hoje é as marcas de uma verdadeira conversão.
marcas de uma verdadeira conversão. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. A gente vai ler um versículo que está em Atos 9, 26. Atos 9, 26. É um versículozinho e eu queria ler esse versículo com vocês. E hoje a gente vai estar vendo, então, que marcas são essas de um verdadeiro cristão, daquele que realmente teve uma verdadeira conversão. Diz assim, Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, está se referindo ao apóstolo Paulo, né? Procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Não acreditando que ele fosse discípulo. Vamos orar mais uma vez? Pai, o Senhor já falou conosco através dos louvores, através de Diógenes e de Wendy. E agora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, através desse que vos fala. Que o Senhor possa nos usar nessa noite como instrumento para falar, ó Deus, a cada uma daquelas pessoas que estão aqui sintonizadas conosco nessa live e aquelas que, porventura, vão estar ouvindo essa mensagem posteriormente, já que ela vai ficar gravada. Que o Senhor possa usar essa palavra para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Barnabé foi buscar Paulo, né? E ele traz Paulo para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele tenta se reunir com os demais discípulos. E é interessante o que registra Atos 9, 26, porque as pessoas estavam com medo de Paulo ou Saulo, não é? E não acreditavam que realmente ele era um discípulo. Porque anteriormente à sua conversão, Paulo ou Saulo era um perseguidor de cristãos. E quando ele está indo para Damasco, quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele estava com essa missão de prender a todos que ele encontrassem pelo caminho, né, que fossem seguidores de Jesus. Olhando um pouco para a igreja, não é? Quando a igreja nasceu em Jerusalém, obviamente liderada pelos apóstolos, que haviam sido discípulos diretamente de Jesus, não é? Havia então um homem judeu, fariseu, muitíssimo dedicado, que ele se levanta contra a igreja que estava lá em Jerusalém, e com uma fúria tremenda. E era exatamente Saulo, né? Saulo de Tarso, né? Um homem que tinha zelo pelo judaísmo e, como muitos judeus, não aceitavam que Jesus fosse o Cristo, o Messias que estava por vir, e por isso ele perseguia todos aqueles
que seguissem ao Cristo, ao Messias, que ele e tantos outros judeus não aceitavam. E a Bíblia registra lá no livro de Atos, no capítulo 8, verso 1, quando ocorre o primeiro martírio de um líder da igreja chamado Estevão. Quando Estevão é morto a pedradas, lá estava comandando aquilo o jovem Saulo. E o texto diz, aí em Atos 8:1, consentindo naquele apedrejamento e, consequentemente, com a morte de Estevão. Não é? Se você subir um pouquinho, se você tiver com a tua Bíblia, aí em Atos 1, você viu esse texto que eu falei. Agora, se você subir mais 2 versículos, no versículo 3 de Atos 8, nós vamos ter aqui o seguinte registro sobre Saulo. Olha o que diz a palavra. Diz assim, devastava a igreja, indo de casa em casa. Olha o que está registrado em relação a Saulo. Arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Por causa de quê? Aqueles que reconheciam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Tá? E ele não aceitava isso de jeito nenhum. E é por isso que a gente começa a entender por que quando ele chega lá em Jerusalém, as pessoas ficaram meia desconfiadas dele. Será que isso não é uma estratégia? Não é? Será que esse camarada está inventando essa história, né, para ver quem é crente e depois levar a gente preso? Né? Na realidade, os discípulos em Jerusalém, eles conheciam a má fama de Saulo de Tarso. Né? Agora, é interessante e talvez isso comece a falar o seu coração, porque talvez você conheça alguém tipo Saulo de Tarso. Sabe aquela pessoa que você diz assim, todo mundo, menos esse. Esse aí não se converte, é um perseguidor do evangelho. Esse aí, ele zomba dos crentes, ele faz tudo, não é? Contra os cristãos. E talvez você então pense, algumas pessoas eu acho que não tem jeito. Né? Porém, o Deus que nós servimos, queridos, ele tem uma forma surpreendente de agir. Podemos dizer assim, de uma maneira maravilhosa. O poder dele é tremendo, é maravilhoso. E ele, então, Deus, escolhe justamente esse perseguidor contumaz. Olha o que Deus faz para tornar-se, presta atenção nisso, o perseguidor contumaz, Deus o escolhe para tornar-se o maior pregador da igreja do primeiro século e missionário entre os gentios. Né? Missionário aí, colega do Diógenes e da Endes, né? Que são missionários. Né? Muito bem, quem poderia imaginar que aquele grande perseguidor se tornaria o maior defensor do cristianismo do primeiro século? Se a gente fizer um estudo do Novo Testamento, dos 27 livros
tem o Novo Testamento. Pois bem, 13 de 27, 13 são de autoria do ex-perseguidor, agora apóstolo Paulo. E é interessante que essa transformação é narrada no capítulo 9 de Atos. Se você virar aí o capítulo, você está com a Bíblia aí, não é? Ele é narrada no capítulo 9, que inicia dizendo que Saulo respirava ameaças, olha só o texto, de morte contra os discípulos do Senhor. E só essa descrição do versículo, ela demonstra que Saulo tinha um verdadeiro ódio contra os cristãos, não é? E queria matar a todos os cristãos que ele encontrasse pelo caminho. E não satisfeito de perseguir os discípulos na Judéia, onde ele atuava, ele busca a autorização dos sacerdotes para não só perseguir judeus na Judéia, mas também em Damasco, porque em Damasco judeus haviam se convertido a Jesus em Damasco. E então Paulo pede autorização para ir lá continuar a fazer o que ele fazia, que era perseguir os cristãos. E é no caminho de Jerusalém para Damasco. Debaixo do braço, talvez com um pergaminho que autorizasse ele, as autoridades de Israel, os sacerdotes, a prender todo cristão que ele encontrasse pelo caminho. Né? Nesse caminho para Damasco, a gente vai ver que o Senhor transformou Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo. Aleluia. O Deus a quem servimos é o Deus que tem poder para transformar o mais vil pecador. Aquela pessoa que talvez você não imagine, ou até imagine de uma maneira contrária. Esse aí, nunca. Esse nunca. Talvez você possa pensar agora, nesse momento, numa pessoa que você diz assim, não, esse não tem jeito. Pois eu queria dizer para você que o Deus que transformou Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo, continua transformando vidas. Aquela oração que você tem feito por aquela pessoa tão rebelde ao Evangelho, não desanime. Não desanime. Porque Deus é poderoso para transformar a vida do mais vil pecador. Ainda aí, no capítulo 9 de Atos, agora no versículo 26, aí é o versículo que a gente leu no início. Nós somos informados em Atos 9, 26, que ao retornar a Jerusalém, os cristãos, então, não acreditavam que Saulo houvesse mesmo se convertido. Porque o cara era pesado, o cara perseguia. Eles tinham receio que fosse uma armadilha. Né? Mas agora eu queria entrar no tema da nossa palavra nessa noite. Porque essa história de Saulo, ela vai nos ajudar a entender quais são as verdadeiras marcas que demonstram que uma pessoa se converteu de fato
a Jesus. E a primeira marca, se você quiser anotar aí, é a mudança de comportamento. Mudança de comportamento. A experiência de conhecer Jesus pessoalmente, através daquela visão que ele, Paulo ou Saulo, teve na estrada para Damasco, provocou uma transformação radical na vida de Saulo. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus tem a sua vida transformada. Não é uma meia-solazinha, não é um jeitinho, não é apenas uma mudança de roupa, de corte de cabelo. Não, é mudança radical. Aquilo que Paulo antes reputava como uma mentira. Ele não cria no Evangelho, ele não cria que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Ele não cria. Para ele aquilo era mentira. Você conhece alguém que pega a palavra e diz: eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus? Paulo cria em Deus. Ele só não cria que Jesus era Filho de Deus, que ele era o Messias que o Velho Testamento falava que viria. E aí, porque Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus, o seu comportamento mudou. Agora ele não mais perseguia. Ao contrário, agora a gente vai encontrar Paulo dando testemunho para que outros também se tornassem discípulos de Jesus, do Cristo que ele não aceitava. Queridos, uma verdadeira conversão precisa trazer mudança. Conversão significa mudança de direção. Eu fui militar 5 anos, né? E lá no militarismo tem uma ordem chamada meia volta. Vou... Assim mesmo, né? Com bastante ênfase. E o que é meia volta? Então, você está marchando, o esquadrão está marchando numa direção, meia volta. Então, ele deixa aquela direção e vem agora numa direção contrária. Conversão significa mudança de direção. E é bom, e é interessante a gente saber se a nossa vida mudou de direção. Se aquilo que nos dava prazer hoje não nos dá mais prazer. Se nós estávamos caminhando para longe de Deus, hoje nós estamos voltando para a direção dele. Agora eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11. Paulo vai lembrar uma coisa interessante aqui. Paulo vai lembrar os discípulos de Corinto, da igreja de Corinto, né? Que alguns deles foram, no passado, e Paulo vai dizer isso nesse texto que eu falei, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ele vai lembrar alguns coríntios que no passado eles foram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, desonestos. Mas que a verdadeira conversão a Cristo trouxe mudanças profundas na vida daquelas pessoas. Aquele que era impuro,
deixou de ser impuro, que era idólatra, deixou a idolatria, aquele que adulterava, deixou o adultério, aquele que era efeminado, deixou esse comportamento, aquele que tinha um comportamento sodomita, também deixou isso de lado, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que era avarento, que era amarrado ao dinheiro, deixou de ser assim, aquele que vivia bêbado foi liberto, não bebe mais, aquele que era maldizente, desonesto, essas pessoas foram transformadas e esse é o poder do Evangelho de Jesus que transforma vidas, que faz alguém se tornar uma nova criatura a ponto de alguém olhar e dizer, não é possível. E você que nos assiste nessa noite, talvez você tenha alguém por quem você ora há muito tempo. Talvez você esteja desistindo, não desista. Porque o Deus a quem servimos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Queridos, encontrar-se com Jesus, como Saulo encontrou, produz mudanças de comportamento. E aqui a gente chega a uma outra conclusão. Se você se diz cristão, mas o seu comportamento continua sendo um comportamento mundano, se as coisas que você fazia, você continua fazendo, você precisa rever aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque alguém que é convertido é alguém que nasceu de novo. 1 Coríntios 5,17, aliás, é 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Primeira marca, então, de alguém que realmente se converteu. A primeira marca é exatamente mudança de comportamento. Mas eu queria falar agora de uma segunda marca de alguém que se converte. Alguém que se converte, que tem um encontro com Jesus, passa a ter um testemunho corajoso acerca de Jesus. É só você olhar aí esse texto que estamos lendo, os versos 27 e 28. O relatório bíblico vai ressaltar aqui a forma corajosa como Paulo testemunhava acerca de Jesus a todas as pessoas. Ele não tinha medo de falar de Jesus. Ele chega a dizer, não me envergonho do Evangelho de Jesus. O seu testemunho era corajoso. E a gente percebe, né, que o testemunho dele, então, começa a se alastrar. Desde o momento quando ele chegou à cidade de Damasco e recuperou a visão, a gente percebe que ele começou a contar a sua experiência de conversão a Jesus. Observe aí o verso 27 e 28 desse texto que nós lemos aí de Atos 9, né? Observe o texto bíblico aí. Saulo pregava corajosamente. Corajosamente. E muitas ocasiões quiseram matá-lo por causa do seu testemunho e da maneira ousada como ele falava de Jesus. Aliás, não só Paulo, mas todos nós temos a obrigação de ser um testemunho corajoso, dar um testemunho corajoso de Jesus. Nós damos graças a Deus pelo país em que vivemos, porque temos liberdade. Nós podemos abrir um templo e lá dentro cultuarmos ao Senhor. No Brasil, ainda temos essa liberdade.
Mas há países que, para se dar um testemunho, precisa ter muita coragem. Por quê, pastor? Porque se alguém souber que você é crente, você pode ser crente. Perdão, você pode ser preso. E você pode até ser morto por causa do testemunho de Jesus. É por isso que lá em Atos 1:8 encontramos a recomendação de Jesus de que no poder do Espírito Santo devemos ser testemunhas dele até os confins da terra. É interessante, olha o que Jesus vai falar para aqueles discípulos. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos com o Espírito Santo. Eles já tinham experiências demais para contar. Eles tinham andado com Jesus, eles tinham os ensinamentos de Jesus, eles conheciam, eles tinham visto os milagres de Jesus. Mas Jesus falou: espera até que sejais revestido do poder do Espírito Santo. Sabe, querido, nosso testemunho precisa ser no poder do Espírito Santo, sem nada temer. O testemunho corajoso de Saulo, a Bíblia diz que vai produzir dois resultados. Primeiro, pessoas se converteram e se tornaram discípulos do próprio Paulo. Em Atos 9:25, isso já ocorreu em Damasco. Atos 9:25 fala sobre isso. A gente pode notar aqui que o texto descreve como Paulo foi colocado num cesto e pendurado por cordas para poder sair de Damasco. A Bíblia conta que foram as pessoas que Paulo havia ganho para Jesus que o desceram pelo cesto. Os seus próprios discípulos agora estavam cuidando dele. Mas produziu um outro resultado. Pessoas ficaram com muita raiva de Paulo e queriam até mesmo matar a Paulo, que era tido por eles como um traidor. Mas isso não fez o novo convertido parar de dar testemunho. Talvez em algumas situações poderão tentar nos parar para não falarmos mais no nome de Jesus. E daí precisamos da unção do Espírito Santo para continuar falando com ousadia. Testemunhar com coragem é a segunda marca da verdadeira conversão. Se você se converteu, querido, querida, não é para você ser um agente secreto, não é para ser um crente 007, mas é para que você fale, para que você testemunhe. E a terceira e a última marca, já estamos terminando. A terceira e a última marca de um verdadeiro cristão é buscar comunhão com a igreja. Você não pode ser crente em casa, querido, querida. Algumas pessoas dizendo assim: não preciso da igreja. Eu cultuo a Deus na minha casa. A igreja não foi invenção de homens. A igreja foi criada pelo próprio Senhor Jesus. É na igreja que nós temos comunhão com o corpo de Cristo. Nós não somos igreja sozinhos, nós somos igreja quando estamos reunidos como corpo de Cristo. E é interessante, Barnabé, um discípulo mais antigo da igreja, é Barnabé que é usado por Deus para trazer Paulo e apresentar Paulo como novo irmão em Cristo aos líderes da igreja em Jerusalém.
Certamente para Paulo era muito importante ter comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja, a família de Deus, é uma outra importante marca de uma verdadeira conversão. Não se entende alguém que se diz cristão e não faz parte de uma família cristã, de uma igreja. É na igreja que nós nos auxiliamos mutuamente. É ali que a Bíblia diz: se dois andarem juntos, se um cai, o outro levanta. Você não pode andar sozinho. Uma marca de um verdadeiro cristão é mudança de comportamento, testemunho ousado, nada de ser um 007 do cristianismo. E você precisa ter alguém, ser alguém que tem comunhão na igreja. Da mesma forma que Saulo experimentou a conversão a Jesus, as pessoas que têm se convertido precisam conhecer ao Senhor e apresentar essas 3 marcas: mudança de comportamento, testemunho e comunhão com a igreja. A pergunta é: você tem essas marcas na sua vida? Ao encontrar-se com Jesus, ele mudou totalmente o seu comportamento? Você tem testemunhado, falado para os parentes, amigos, colegas de trabalho? Você é alguém que procura comunhão com a igreja? Você ama a igreja de Jesus, o corpo de Cristo? Você tem prazer em estar junto dela? Essas são 3 marcas de um verdadeiro cristão. E a minha oração é que você se enquadre nessas marcas e seja um verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe com essa palavra dessa noite, que ela possa ter falado ao teu coração, que ela possa ter abençoado a sua vida e que possa abençoar aqueles que ainda vão ouvir essa palavra no futuro. Eu vou chamar novamente o nosso irmão aqui, Diógenes e o Andy, e eles vão então cantar a última canção. Depois eu vou apresentar as outras pessoas que chegaram aqui, então vou me referir a elas, não é? Aquelas que participaram do culto conosco nessa noite. Andy e Diógenes, queremos aí agora ouvir a última participação de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Enquanto o Senhor falava, pastor Josias, acerca desse tema, dessas características que devem existir na vida do cristão, me fez lembrar daquilo que aconteceu quando o Senhor Jesus teve contato com a mulher samaritana. E quando ela ouviu falar acerca da verdadeira adoração, ela entendeu que ela estava diante do Messias. Ela saiu para evangelizar na cidade, mesmo tendo a pior das reputações, e ainda trouxe gente com ela para ouvir falar sobre Deus e, quem sabe, a partir dali começar a ter comunhão com outras pessoas. É isso que acontece quando a gente deixa de ser um religioso para ser um adorador. E é essa música que nós queremos cantar nesse momento, a canção do Daniel Souza, chamada Em Toda a Minha Vida. E o que a gente roga, que cada um de vocês que vai ouvir essa canção, caso não conheça até, procure conhecer essa canção e deseje viver à tarde, amanhã, à noite, de madrugada, como verdadeiro adorador do Senhor. O Senhor não nos quer que tenhamos dias de adoração, mas que a gente tenha vida de adoração. E continuamente esse venha a ser o desejo do seu coração. A cada manhã te encontrar, me prostrar
prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em tua presença viver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda a minha vida, eu te adorarei. No final de cada dia, eu te adorarei. Desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Em toda a minha vida, eu te adorarei. No final de cada dia, eu te adorarei. Desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Volte a declarar que o seu desejo é ter contato contínuo com o Senhor. A cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em tua presença viver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Declare em toda a minha vida, em toda a minha vida, eu te adorarei. No final de cada dia, eu te adorarei. Desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar em toda a minha vida, em toda a minha vida, eu te adorarei. No final de cada dia, eu te adorarei. Desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Esse venha ser o desejo contínuo no nosso coração, adorar o Senhor continuamente, em espírito e verdade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e estamos à disposição. Sempre que precisar, está aqui, viu? Deus abençoe. Com certeza, nós vamos usar outras vezes aí, vocês, não é? E foi uma bênção a participação, não é? Muito obrigado. Amém. Diretamente de Jequié, na Bahia. Terra do Sol. Olha só. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe, Nada. viu? Amém. O João Carlos mandou um abraço aí para você, viu? O Amém. presidente lá da SPIC, tá bom? Fica com Deus, querido. Uma boa noite. Amém. Fica na paz. Obrigado, pastor. Amém. Amém.
Muito bem, então estivemos aí a presença de Carlos César Oliveira, pastor João Carlos, João Moreira, a Rosa Maria Pifano e a Nivalda lá de Cordovil. Quando eu vejo a Nivalda aqui, esposa do Josué, eu lembro da minha infância, da minha adolescência, né? Nós fomos criados juntos na igreja de Cordovil e a Nivalda tem estado aí assistindo nossos cultos, né? Mesmo de longe. É muito bom ter aí a presença de vocês. Esses são aqueles que escreveram alguma coisa, então a gente registra aqui. Sabemos que tem outras pessoas que estão aí sintonizados, não é? Conosco. Nós queremos agradecer pela participação de vocês. E dizer que no próximo sábado, aliás, quinta-feira, vamos ter a nossa reunião de oração. A nossa irmã Sandra Coqueiro vai dirigir a reunião de oração da próxima quinta-feira. Sábado, pelo canal dos Inconformados, que também é no YouTube, o culto jovem. E domingo, por esse mesmo canal, né, o culto da Igreja Congregacional de Mococa, às 19 horas. Ok? Deus abençoe a todos. Vamos orar, então, encerrando a nossa reunião. Pai querido, Pai amado, louvado, bendito, exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse ajuntamento, ainda que virtual. Senhor, a nossa oração é que o nosso culto tenha sido agradável diante da tua presença, que o Senhor possa ter aceitado os nossos louvores, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida do Diógenes, da Wendy, ó Deus, missionários ali na Bahia, cidade de Jequié. Continua cuidando, suprindo, Senhor, as suas necessidades. Abençoa as suas meninas, suas filhas ainda novas, Senhor. Possas guardá-los, ó Deus, livrando de todo mal, todo perigo. Abençoa a cidade, ó Deus, que teve um surto dessa enfermidade. Guarda os teus servos, Pai. Livra-os, ó Deus, de todo mal, todo perigo. Abençoa a igreja de Jequié, Pai. Obrigado por esse momento de comunhão que tivemos. Pai, obrigado por cada um dos irmãos que sintonizaram o nosso canal nessa noite, canal do YouTube, do Facebook. Abençoa cada um deles. Ó Deus, que essa palavra que foi ministrada agora possa ter abençoado aqueles que já assistiram e que venha abençoar aqueles que vão assisti-la posteriormente. Pai, despede-nos em paz. Dá-nos uma noite abençoada e um restante de semana na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Estamos saindo do ar e domingo estaremos de volta. Fiquem na paz do Senhor Jesus.